do projeto Vivo Centro da Prefeitura de Porto Alegre, que é um projeto de revitalização da área central de Porto Alegre. Meu nome é Glênio Borer, eu sou coordenador desse projeto. Hoje nós vamos ter esse é um projeto que é em parceria da Secretaria da Cultura, Secretaria do Planejamento e tem o apoio do Gabinete da Primeira-Dama. Nós temos também um convênio com a Companhia Carris e apoio da EPTC nas nossas caminhadas. Hoje nós temos um passeio que é sobre arte funerária no cemitério evangélico e cemitério da Santa Casa. Esse passeio vai ser orientado pela professora Luísa Fabiana Naix de Carvalho. A Luísa é pesquisadora de arte funerária, é professora e mestre em artes visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Alô? Pessoal, inicialmente eu quero dar bom dia a vocês e agradecê-los pela presença. Essa é a segunda edição dessa visita guiada no cemitério de Porto Alegre. Nós vamos começar pelo cemitério da Santa Casa de Misericórdia, onde eu vou explicar para vocês então os aspectos artísticos, históricos e simbólicos, né, dos túmulos que estão lá. Logo nós vamos passar para o cemitério evangélico e aí a gente vai poder fazer então um certo comparativo, digamos, desse acervo de arte funerária que nós vamos encontrar nesses dois cemitérios. Vamos lá então, obrigada! Aqui onde a gente se encontra, então, nós estamos na frente do portão do cemitério da Santa Casa. E essa lomba aqui, né, o ônibus fez essa voltinha na praça, né, essa lomba aqui, que é a chamada lomba do cemitério, né, que é Oscar Pereira, ela era conhecida, então, no final lá em 1800, como a Estrada da Cascata. E nós tivemos vários cemitérios que eram localizados no centro da cidade, tá? Nós tivemos cemitério, o mais citado que vocês vão encontrar é o famoso cemitério do Beco do Cemitério, que é na Cúria Metropolitana. E esse cemitério, então, ele vai existir até cerca de 1842, quando o Barão de Caxias, então o nobre da época, né, enfim, político, ele vai fazer uma visita àquele cemitério e ele vai ficar um tanto chocado com as condições, né, de higiene, pois se sabe que esses cadáveres, né, que eram enterrados nas zonas urbanas, eles proliferavam doenças. E no século XIX havia todo um plano de remodelação e modernização da cidade, né, baseado nos planos das cidades europeias. Então o que vai acontecer? Ele vai adquirir esse terreno aqui e já entre 1842 e 1844 vão começar os primeiros sepultamentos aqui nesse terreno, então originando o cemitério da Santa Casa. Bom, então vocês podem imaginar o quê? Que a princípio, né, nós tínhamos aqui uma zona completamente deserta, né, com a intenção de fazer o cemitério o mais afastado possível das zonas de convívio dos vivos, né, e a gente vai ter então inicialmente um cemitério simples, que não possui adornos, né, em arte funerária. Bom, a partir então, né, de 1850, mais lá no finalzinho, em 1890, começa então a se desenvolver todo o que a gente chama de um surto de arte funerária, que ele vai
ser localizado no tempo entre 1890 e 1930, tá? Vamos seguir ali. Bom, o passeio inicia então aqui nessa área onde nós estamos, é uma área das capelas. Então vocês podem observar aqui uma série de materiais diferentes, né, nas capelas, que estão entre o mármore, o granito, o bronze. E vocês podem observar o quê? Que essas capelas, elas trazem uma carga de signos, né, uma simbologia de Cristo, alguma ali adiante com umas palmas, né, outra com oliveiras, né, que a gente encontra. Algumas obras em mármore, e essas obras, elas têm significados bastante diferenciados. Eu vou comentar algumas com vocês. O túmulo da família Ferreira aqui, cuja escultura ela é conhecida como uma alegoria do desespero e uma alegoria da consolação. A simbologia dessa escultura, ela é bastante interessante, porque se vocês forem observar a questão da representação masculina e representação feminina no túmulo, né? A gente viu ali as pranteadoras, as mulheres lamentosas, né? Onde a figura da mulher, então no caso da pranteadora, ela aparece para eternamente lamentar o morto. E aqui a gente tem então uma figura de uma mulher que mais do que lamenta, ela ampara. Quem lamenta aqui é o homem. E a figura do homem lamentando no cemitério do Rio Grande do Sul, principalmente no cemitério de Porto Alegre, ela é bastante rara. Tá? Onde tem um brasão então do Rio Grande do Sul. E ela mostra ali no relevo algumas obras de Porto Alegre. E a ideia, então, a gente consegue identificar algumas, né, dessas imagens que aparecem. Ele representa muito mais quem está na terra do que quem está no céu. Isso tudo fez com que essa figura fosse difundida por cemitérios do mundo inteiro. Né, que observem os detalhes da porta, principalmente, feita toda em bronze, como um dos mais antigos. Por quê? Porque ele traz uma rubrica ali de José Albino Sucessor, que é um marmorista, um dos primeiros marmoristas daqui de Porto Alegre. Ele é anterior mesmo à própria Casa Lois, que eu falei para vocês, né? Tem o discurso proferido, né, por ele, ao assumir o governo, e tem então essas duas figuras um tanto fortes na sua representação, que são os perfis do herói da época, onde o Caringe então retratou a figura do gaúcho, pela questão do regionalismo que estava em alta na representação escultórica desse período, da década de 30, uma das últimas obras de arte funerária a ser colocadas aqui no cemitério da Santa Casa. E a gente tem a figura do militar. Aqui então nos encontramos no cemitério evangélico de Porto Alegre. Se vocês repararem ali no portão, vocês vão ver que, podem olhar isso na saída, né, quando saírem dali, que o portão traz a data de 1852, que é o ano de fundação então deste cemitério. Bem, aqui nós vamos observar então aspectos diferentes do que nós observamos no cemitério da Santa Casa. Ele tem uma preocupação em manter a sua história. Então o que acontece? Com o passar dos anos, muitas vezes as famílias se desinteressam pelos túmulos e tem uma opção mais moderna para guardar os restos mortais dos seus entes queridos, ficando então as peças, né? E o cemitério não se desfez das peças, ele as manteve aqui, então todas elencadas. Ali ao lado da capela, vocês vão encontrar mais algumas depois. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos à medida que as atividades forem organizadas. Muito obrigada. Vai ter mais um dia.